Olá, tudo bem? O que acontece se nós não perdoarmos o nosso próximo? Né? Porque em nosso próximo acreditamos que existe um espírito, e aquele espírito, ele é filho de Deus, e aquele corpo carnal está revestindo um filho de Deus, assim como o seu corpo e o meu corpo está revestindo um espírito que é filho de Deus. Porém, sabemos que a natureza carnal e a natureza espiritual é água e óleo, não se mistura. Gálatas 5,17. O espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Está escrito isso. Então, olha, eu quero ler uma historinha para você, uma parábola, que assim está escrito como Jesus disse, né, em seus dias, em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. E eu quero ler esse texto no texto da Bíblia 2002, Viva 2002. Veja o que está escrito. Então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu no versículo 22, não, respondeu Jesus, 70 vezes 7. 70 vezes 7, nós temos isso, essa passagem lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 24. Se aquele que matar Caim vai receber castigo 7 vezes pior do que o dele, aquele que quiser vingar o que fiz, sofrerá castigo 70 vezes 7. Lameque disse isso. Se você pegar também outra passagem aqui, em Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, eu estou avisando a vocês, chame a atenção de seu irmão se ele pecar, e perdoe-lhe se ele estiver arrependido. Mesmo que ele ofenda você 7 vezes por dia, se voltar para pedir perdão todas as vezes, você deve perdoar-lhe. Então isso aqui Jesus estava ensinando os discípulos, estava ensinando os judeus. Se o seu irmão vir, claro que nós não temos pecado, o pecado nem os judeus têm mais, porque o fim do pecado, Romanos 10,4, pecado era quem transgredia as leis de Moisés, e as leis de Moisés foi dada aos judeus. Mas se uma pessoa vir nos irritar, se uma pessoa pisar no nosso calo, se uma pessoa vir até nós e praticar qualquer coisa que nos desagrade, e ele vir pedir uma vez, Jesus aqui falou, perdoa. Veio segunda vez, isso durante o dia, veio de novo e te perturbou com alguma coisa, te contou uma mentira, te humilhou, te magoou, se arrependeu. Está falando aqui. O perdão faz parte do espírito. O perdão faz parte da consciência espiritual. Se uma pessoa ele é um carnal, ele não perdoa, ele fica com mágoa, com ódio, com rancor. Isso é carne. Isso é carne, faz parte. Essas ações faz parte da natureza carnal do ser humano. Não perdoar. Já a natureza do espírito é perdoar e amar. E ser altruísta. A natureza carnal é totalmente diferente. Faz o oposto daquilo que o espírito quer fazer. Então, se o seu irmão vier, está falando aqui, se o seu irmão vier, o seu próximo, o seu vizinho, o seu amigo, vir, tudo bem, está perdoado. Mas isso tem que ser de coração, perdoou. Não importa quantas vezes. Também temos a situação da justiça eterna, do juízo eterno que ia acontecer. E quando? Quanto foi esse número também, esse número simbólico, 70 vezes 7? Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. 70 semanas é quanto? Não é 70, cada semana não é 7, então não é 70 vezes 7, e não foi no cumprimento, quando finalizou, quando findou as 70 semanas de Daniel, não foi quando findou a geração lá no ano 70, os 490 anos, foi quando o juízo aconteceu, quando a justiça de Deus foi 70 vezes 7 também. Então esse número foi usado em algumas vezes, no Antigo Testamento, nos livros históricos.
E na profecia de Daniel foi falado esse número 70 vezes 7. Ou seja, é algo praticamente infinito. Porque qual é uma pessoa que durante um dia inteiro, de período de 24 horas, ele vai conseguir te irritar, fazer alguma coisa para você 490 vezes? 490. Vai ser impossível. Porque provavelmente na primeira ou na segunda vez que essa pessoa te irritar, que ela vir pedir perdão, naturalmente essa pessoa vai se afastar de você um tempo. Ela não vai ficar ali te perturbando. Dá uma voltinha no quarteirão, faz alguma coisa para você perdoar. Aí você perdoa. Dá uma voltinha, não. Então é um número praticamente, um número simbólico de algo infinito. Já 70 semanas seria o quê? O juízo de Deus, a justiça eterna, o perdão de todos os pecados. Mas vamos continuar aqui. Mateus 18, 21 ao 35, no texto da Bíblia Viva 2002. Então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não, 70 vezes 7. Aí Jesus contou uma parábola no versículo 24 de Mateus 18. O meu aplicativo no computador está com problema. E aqui no tablet está travando também, você acredita? Olha aqui, Mateus 18, 24. A parábola que eu vou ler no texto da Bíblia Viva. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores, que lhe devia 10.000 talentos. Uma pessoa devia 10.000 talentos a um rei. É que eu não li o versículo 23. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores, que lhe devia 10.000 talentos, 25. Ele não podia pagar. Então o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha. Então o rei falou: não, então venda como escravo seus filhos, sua esposa, venda tudo. Inclusive ele, venda para saldar essa dívida. Versículo 26. Mas o homem prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, e disse: ó Senhor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. Versículo 27. Então o rei ficou cheio de pena, compaixão dele, e soltou, e perdoou sua dívida. 28. Mas quando o homem saiu da presença do rei, foi a um homem que lhe devia só 100 denários. 100 denários, você vê. Esse que foi cobrar esse homem que devia 100, para o rei ele foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. E este que estava devendo para este homem que foi perdoado, que recebeu a graça daquele rei, só devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. Você vê, cadê? Não teve misericórdia, não teve compaixão. Ele não retribuiu para aquela pessoa que lhe devia a mesma situação de que o rei havia lhe retribuído: a misericórdia, a compaixão e a graça. O agarrou pela garganta e exigia que lhe pagasse na hora. Não era nem prazo, na hora. Na hora eu quero meus 100 denários. Versículo 29. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência que eu pagarei. Implorava ele. Mas o credor, aquele que tinha sido perdoado, não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem, até que a dívida estivesse totalmente paga. 31. Então, os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. 32. O rei chamou à sua presença o homem que lhe havia perdoado e disse: seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme, só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. 35, olha aqui que Jesus falou no final da parábola, versículo 35 de Mateus 18.
assim meu Pai Celeste fará se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. Você entende como que é? Claro que isso se tratava do juízo que viria no grande dia do Senhor, que já aconteceu. Aí você do outro lado, você de repente já está conhecendo o Evangelho Eterno, você vai falar, bom, então o juízo não vai ter mais, então eu não preciso perdoar. Aí que você se engana. O que vai acontecer? Depois você leia Romanos capítulo 2. Para aqueles que agradam Deus, bênçãos, paz, harmonia. Para aqueles que desagradam, tribulação, aflição. Assim é no dia a dia. Perturbação. Então é algo, você não acredita no Evangelho Eterno? Você não crê que Deus é o Espírito? Você não crê que Deus está no seu irmão e está em você? Então pronto. Se aquela natureza carnal te ofendeu, te magoou, te alguma coisa, e ele vier, você não é obrigado a chegar nele. Você não é obrigado a chegar nele, ô fulano, pede perdão para mim. Não, você não é obrigado. Ele não te magoou, ele não te feriu, ele não pisou em você, ele não te humilhou. Mas não guarde aquele rancor, não guarde aquela mágoa. Se amanhã ou depois ele vier até você de livre e espontânea vontade e lhe pedir perdão, ô fulano, ô Joaquim, ô João, ô Maria, ô Josefina, você me perdoa por aquilo? Você sendo uma pessoa espiritual, você não vai contar nem até nada. Você não vai nem pensar. Claro que eu te perdoo, fulano. Claro que eu te perdoo, porque assim como você é um transgressor da sua natureza carnal, eu também sou um transgressor na minha natureza carnal. E esse perdão que eu estou lhe dando é do meu espírito, é a influência do meu espírito, que é perfeito na minha consciência, que lhe está te perdoando. E eu espero também que esse pedido de perdão que venha da sua parte seja um pedido espiritual, seja um pedido verdadeiro, não algo carnal. Então é simplesmente assim, tá bom?